última hora. Autoridades de Interlink confirmam ter achado corpos em uma clareira no interior da mata. Entre as vítimas estão crianças da cidade, integrantes de uma tribo indígena desaparecida décadas atrás. O cenário é descrito como ritualístico e a polícia encontrou símbolos queimados no solo e marcas de círculos de fogo. Do grupo, apenas 2 sobreviventes foram encontrados em um estado de choque. Uma adolescente chamada Luna e o irmão mais novo de Dante, uma das vítimas desaparecidas há tempos atrás. A cidade pede silêncio, mas as lendas querem ser ouvidas. Opa, como vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vou contar uma história de terror que foi vivida por um grupo de amigos. Uma história que começa como qualquer outra, mas termina no sangue, na loucura e no puro desconhecido. Senhoras e senhores, com vocês eu apresento a história de Interlink. Tudo começa com a família Moraes, uma família bem caótica, onde a gente tinha 2 irmãos, Dante e Miguel. Dante era o irmão mais velho e Miguel era o irmão mais novo, mas tinha algo de estranho que essa família queria ocorrer no futuro. Dante sempre amava o irmão, gostava de cuidar dele e era muito protetor, mas teve um dia que Miguel foi à escola fazer um trabalho como qualquer outro, mas desse dia em diante ele nunca mais voltou, nunca mais teve notícia, e teve notícias procurando sobre ele, cartazes, mas parece que ele nunca voltava pra casa, não importa o que acontecia. Parece que do dia pra noite é como se ele nunca tivesse existido. Na noite da última quarta-feira, Miguel Moraes, de apenas 11 anos, desapareceu misteriosamente ao voltar da escola. Morador da cidade de Interlink, Miguel foi visto pela última vez pedalando sua bicicleta por uma entrada de terra que liga a escola à zona rural da cidade. Horas depois, a bicicleta foi encontrada quebrada, abandonada próximo a um morro que dá acesso direto à floresta de Interlink, uma área conhecida por ser evitada pela população local. Segundo moradores, a mata é fechada, quase impenetrável e cercada de histórias antigas. A família do menino aguarda respostas. Até o momento, nenhum sinal de Miguel foi encontrado. Dante tentava falar pros outros sobre o Miguel, tentava mostrar, mas parece que ninguém se importava, todo mundo só ignorava. Ninguém ligava porque o Dante tinha a dizer. Era como se ele estivesse louco, mas pouco tempo depois, Dante também desaparece. Só que mais diferente, ele reapareceu misteriosamente de dentro da floresta, só que com o skate quebrado. Ele não sabia o que tinha acontecido, ele nem se lembrava. Ele tinha flashes de sonhos do que talvez tenha acontecido. As autoridades tentaram falar com ele, mas não saía nada da boca dele. Antes disso tudo acontecer, houve um primeiro desaparecimento, Júlia Bartolini. Só mais uma criança como qualquer outra. Quando se mudou para Interlink, começou a ter pesadelos, vários, noite após noite. Júlia morava com o seu pai e não via muito a sua mãe. Os pesadelos aumentaram depois de um certo tempo. Ela não parava de ter sonhos estranhos. Ficava noite após noite e era muito mais preocupante do que deveria. Júlia foi ao psicólogo e contou toda essa história para a mulher. Desde que a gente chegou aqui em Interlink, eu não consigo mais dormir direito. Eu tenho sonhado com uma floresta. É sempre a mesma. Tudo é escuro, esquisito. E tem um vento forte. Às vezes eu escuto sussurros, como se alguém estivesse chamando meu nome. Mas eu não vejo ninguém. E tem olhos brancos, olhando de dentro das árvores. Quando eu acordo, eu sinto como se estivesse lá de verdade. Eu não gosto desse lugar. Eu sinto que tem alguma coisa errada aqui. Até que um dia aleatório de 1968, ela recebe uma carta de sua mãe, avisando que tinha ficado sabendo dos seus sonhos e que podia ajudar a garota. Fiquei sabendo sobre seus pesadelos, como a floresta e um vento forte. Estou aqui para apoiá-la. Se precisar conversar ou desabafar, estou disponível. Talvez esses sonhos reflitam preocupações não resolvidas. Vamos superar isso juntas. Você é forte e corajosa. Com carinho, Maria Bartolini da Silva. Mas a menina estava reclusa, ela não queria preocupar ninguém, até que alguns anos se passaram e ela voltava para a escola, como mais um dia normal. Mas naquele mesmo dia, ela não voltou mais para casa. Notícia urgente vinda de Interlink, uma cidade esquecida no interior de São Paulo. Hoje pela manhã foi registrado o desaparecimento de Júlia Bartolini, uma menina de apenas 10 anos, moradora da rua Flor de Almeida. Segundo relatos, Júlia estava retornando de sua casa após uma atividade extracurricular da escola, quando desapareceu sem deixar rastros. Após 2 meses de buscas intensas, o caso de Júlia Bartolini teve um desfecho trágico. O corpo da menina foi encontrado ontem por volta das 16 horas em uma área remota das florestas de Interlink. Segundo os policiais, o local era de difícil acesso, cercado por uma mata densa. O que mais chocou as autoridades foi o estado do corpo. Júlia estava sem vida, com marcas de mordidas, arranhões profundos e os ossos fraturados. Como indicado no relatório da autópsia, sua mandíbula estava deslocada e havia símbolos estranhos gravados em sua pele. O perito descreveu o ataque como resultado de um animal selvagem, mas muitos acreditam que havia algo mais ali, algo que não quer ser encontrado. Moradores da região temem que a floresta esteja amaldiçoada. Em meio a esse caos de desaparecimentos após Júlia desaparecer, uma dupla de policiais decidiu se enfiar naquilo que não deviam. Tentar achar o que matou a garota, mas isso não
acabaria bem pra eles. Mas eles não se importaram. Seus nomes, Leandro Batista e Murilo Rogers, os donos desse caso, os donos do caso de Júlia Bartolini. Leandro, temos um problema. Se for o velho Álvaro reclamando do cachorro do vizinho de novo, eu juro que eu vou pedir transferência. Não é piada. Uma menina, 10 anos, sumiu ontem, voltando da escola. O nome dela é Júlia Bartolini. Sumiu? Onde? Foi perto da rua Flor de Almeida. A bicicleta da garota foi achada caída perto do morrinho que leva à floresta. Mas nada da garota. Nenhum rastro, nem pegada, nem barulho, nada. A gente sabe que aquele lugar tem história. Tá, então a gente começa por lá. Mas vamos de uma vez antes que ela vire mais uma lenda dessa cidade. Leandro e Murilo sempre foram muito amigos, sempre desvendaram muitos casos juntos. E bem, esse era só mais um caso que eles iam se botar no meio. A primeira coisa que esses dois foram fazer foi ver uma autópsia do corpo da garota, onde nessa mesma autópsia tinha todas as informações que eles precisavam. Além disso, tinha exatamente a descrição de como ela morreu e as feridas do que tinha no corpo dela. Entre essas feridas estavam sinais de luta, mandíbula quebrada, ombros e braços fraturados e uma marca estranha na perna que parecia mais uma espécie de espiral, muito estranha na verdade. Mas meio a tudo isso também não acabava por aí. Tinha jornais falando sobre a garota, tinha a carta da mãe da garota que ela tinha falado que podia buscar ajuda com ela, e ainda mais tinha um caderno contando sobre uma história que eles acharam de um tal de Saci Pererê, uma lenda urbana, coisas e pistas que não faziam o menor sentido, mas que estavam interligadas de algum jeito. Nesse momento que Murilo e Leandro estavam indo mais a fundo nessa investigação e começando a encontrar coisas que não faziam o menor sentido de alguma forma e de algum jeito, o Saci, uma simples lenda, estava incluso nessa simples investigação. Até que um dia eles finalmente têm férias e decidem aproveitar. Leandro volta para casa e Murilo vai fazer um piquenique com a sua família. Mas nesse dia, infelizmente, os dois policiais são encontrados mortos, por motivos até então desconhecidos. Leandro é encontrado com um carro capotado da polícia, e Murilo é encontrado numa floresta próxima da cidade, onde ele fez o piquenique com a sua família. Sua amada é encontrada morta junto, mas o seu filho, felizmente, é encontrado vivo e com muitos e muitos traumas. Agora que vocês já sabem o que aconteceu antes dos eventos atuais do RPG, vocês finalmente vão poder saber o que aconteceu com os adolescentes dessa pequena história. A gente tem ao todo 5 protagonistas dessa história: Dante, Batista, Wendell, Iluna e Luiz. Cada um deles tem personalidade forte e histórias trágicas também. E pra começar, a gente começa com o Dante. Ele é extrovertido, ele não pensa antes de agir e é protetor com quem ele ama. Às vezes ele faz algumas coisas erradas sem pensar nas consequências, mas o nosso menino já sofreu demais, afinal ele perdeu o irmão, ninguém acredita nele, e bem, ele já fez algumas burradas, como sem querer desmaiar um padre. E agora a gente tem o Batista, ele pensa em muitos planos, ele pensa em 1000 possibilidades antes de fazer alguma coisa, e ele também não mede suas palavras, ele fala na cara mesmo. Ele é um dos cérebros desse grupo maravilhoso que a gente tem. Ele tem um carisma muito forte e uma personalidade muito forte também. E ele também é um dos caras do grupo que é muito bom de briga. E agora a gente tem o Wendell, se não o meu favorito ou um dos meus favoritos. Ele é engraçado, ele vende umas coisas meio maliciosas da escola e ele tem uma malícia de, meu Deus, é de rir assim. Ele fez muitas piadas, ele sabe fazer piada, ele sabe trazer o humor pra esse grupo. Sem ele, muitas coisas engraçadas não teriam acontecido. E agora a gente tem a Luna, ela é analista, ela é introvertida e também ela é um pouco medrosa. Ela é o cérebro desse grupo. Ela consegue investigar, resolver enigmas, ela basicamente é muito bom na escola e bem, sem ela muitas coisas não teriam acontecido. Ela e o Dante eram uma dupla, eles investigavam, eles eram muito bons no que faziam. E se não fosse ela, eles não teriam conseguido resolver esse pequeno caso da morte e dos desaparecimentos, vamos dizer assim. Vocês vão saber do que eu tô falando, se preparem. E agora a gente tem o Luiz, ele é um dos que não tem player, mas ele foi um NPC tão importante, mas tão importante, que foi muito bom ter ele nesse grupo. Bem, ele é inconsequente, ele é briguento e também ele é muito, mas muito curioso. Foi ele que chegou nos protagonistas, reuniu os protagonistas e decidiu fazer essa caçada ao Saci, onde no começo nenhum deles pensou que era verdade, era só uma
brincadeira que todos eles pensavam, mas aí quando eles viram que realmente era verdade, que o Saci realmente existia de alguma forma, e de que de algum jeito aqueles desaparecimentos, aquelas investigações realmente poderiam ser reais e não só apenas lendas que eles escutavam, eles começaram a se preocupar de verdade e foram atrás para resolver tudo o que estava acontecendo. Bem, vocês lembram do Leandro Batista, aquele policial? Exatamente, ele tinha um filho, ele teve um filho, que é o próprio Batista, um dos protagonistas. Infelizmente, depois da morte do pai, a mãe também acabou falecendo, assim deixando a antiga casa deles abandonada. Mas não seja por isso, ele foi mandado para um orfanato e depois de conhecer os outros protagonistas, ele teve a ideia de invadir essa casa abandonada e pegar as provas que o pai dele tinha guardado sobre a investigação. Dentro da escola deles, eles perceberam uma coisa estranha. Um dos professores foi substituído por outro, chamado Marcos. O que no momento não parecia ser nada demais, só que ele parecia ser bem suspeito e bem estranho, pra falar bem a verdade. E ele parecia estar interligado com essas investigações, esses desaparecimentos e o Saci de alguma forma. Foi aí que eles foram atrás da casa do Marcos e descobriram que ele estava morando na antiga casa de Júlia Bartolini. Luna foi encarregada de distrair Marcos enquanto conversava com ele, enquanto seus outros amigos ficavam investigando a casa e revirando a casa inteira. É aí que eles descobrem que Marcos estava sim interligado, ele estava de algum jeito ligado a uma tribo indígena que tinha nesse local. E é nessa maneira e é dessa forma que Dante lembra que foram os indígenas que sequestraram ele, o seu irmão e muito provavelmente Júlia Bartolini. Eles foram atrás, eles investigaram de verdade, eles foram tão fundo, mas tão fundo que Marcos teve que impedir os adolescentes com as próprias mãos. Mas por sorte e trabalho em equipe, eles finalmente conseguiram dar um jeito no Marcos. Depois de terem acabado com o Marcos, eles não podiam mais ficar na casa na árvore ou nem na casa de algum dos pais, porque não fazia sentido, afinal os indígenas podiam ir atrás deles a qualquer hora, sabendo que Marcos trabalhava junto com eles de alguma forma. É aí que eles têm uma ideia, se alojar na casa de Marcos para fazer um plano para ir contra os indígenas. Uma coisa que vocês precisam saber sobre os indígenas, o plano deles é trazer o Saci de volta à vida de alguma forma, mas não de qualquer forma, precisa fazer um ritual, onde nesse mesmo ritual precisa de um parente de sangue, basicamente um irmão. Quando você vai criar esse tipo de ritual, você precisa fazer um contra-ritual, é basicamente uma chave de desligar e ligar. Um ritual vai servir para ligar e o outro vai servir para desligar. Ou seja, um dos irmãos vai servir para ligar o ritual e o outro irmão vai servir para desligar o ritual. Bem, meus amigos, adivinha quem são os dois irmãos que foram escolhidos para esse papel exatamente? Miguel foi escolhido para ligar o ritual e Dante foi escolhido para desligar o ritual. Uma informação também que eu esqueci de dizer, infelizmente. Uma das razões também de Marcos ter ido atrás dos garotos é que eles descobriram onde Miguel estava. Miguel estava no sótão da casa de Marcos esse tempo todo. Depois que ele desapareceu, Marcos pegou ele e deixou ele lá guardado. Assim os indígenas poderiam fazer os rituais com ele, preparar ele. E quando eles encontraram o garoto, ele estava cheio de marcas, todo preparado para ativar o ritual, quase como se o sacrifício estivesse prestes a acontecer. Miguel parecia não acordar, ele parecia estar num coma eterno por algum motivo. E voltando ao presente, os nossos protagonistas estavam se preparando. Afinal, eles tinham pouco tempo porque os indígenas já sabiam da existência deles, como eles, os indígenas também estavam se preparando, então faltava pouco tempo para eles fazerem o que eles queriam fazer, que era acabar com toda essa coisa de uma vez só. O irmão do Dante já tá todo tatuado, já tá tudo preparado, precisava-se só ligar o ritual, tava prestes a ligar, então não era só pegar o irmão do Dante, ir embora e se esconder, era muito mais profundo do que fazer isso. Por isso que depois de ter bolado todo o plano deles, eles foram lá e finalmente acharam o local exato para fazer isso. Vou explicar direito o porquê que é esse local, mas vocês vão ter que assistir a série para descobrir o motivo. O local era um pequeno lago da cidade que ficava dentro de um parquinho que tinha ali. Um parquinho cheio de árvores, uma coisa maravilhosa. Tava de noite, eles se prepararam, montaram armadilhas, fizeram tudo o que precisavam fazer. Era só esperar os indígenas chegarem. A gente ficava no centro do lago junto com o irmão, cantando uma música para ativar o contra-ritual, para poder desativar o ritual original e poder acabar com tudo isso de uma vez, enquanto seus amigos defendiam ele dos indígenas que estavam chegando. Pois de tanta luta e tanto sangue derramado, parecia que os nossos protagonistas tinham vencido o Arabolas. Que maravilha pra eles. Alguma forma, alguma coisa começou a sair do meio da névoa, do meio do caos e do meio das árvores. Eles não estavam lidando com qualquer coisa, eles finalmente estavam vendo na frente deles o impossível, algo que não deveria existir, mas por algum motivo aconteceu, eles lutaram tanto pra impedir, mas infelizmente o Saci Pererê estava na frente de cada um deles.
decidiram ir pra cima do Saci, afinal eles já estavam ali na frente dele, não tinham nada a perder, era tudo ou nada. Foram pra cima do Saci, todos machucados, eles tinham que defender o Dante ainda, porque o Dante não tinha acabado de realizar o contra-ritual. As cenas mais tristes acontecem, eles vão lá, eles lutam com todas as forças, mas um por um vai caindo e vai morrendo. Primeiro a cair é o Luiz, com a cabeça esmagada, caindo contra o chão, sem vida. O segundo a cair é o Wendell, com um ferimento grave na cabeça, caindo inconsciente no chão, totalmente morto e imóvel. A terceira pessoa a cair quase foi a Luna, mas Batista entra na frente do golpe e é com seu peito perfurado que ele cai no chão, morto e imóvel. Agora Luna, sem ter mais forças para levantar e fica de pé depois de ver cada um de seus amigos morrer brutalmente na frente dela, finalmente consegue prender o Saci dentro de uma garrafa que ela tinha levado com ela. Afinal, na lenda do Saci, para você derrotar ele, é só você prender ele dentro de uma garrafa junto com um pinheiro. Pois com o Saci preso, ela começa a andar lentamente de direção ao Dante, com uma esperança de que talvez ele tivesse sobrevivido ainda. Dante também é só um adolescente fazendo um ritual tão poderoso, seus órgãos viram pó dentro dele e ele cai morto sem vida no chão. Com isso que Luna, exausta, vê Miguel acordando de seu sono profundo, a polícia chegando, ela só deita no chão, a água da chuva começa a cair sobre seu rosto e a polícia pega ela e leva ela por interrogatório. Pois bem, vamos começar, mas vamos em partes e com muito cuidado, pois eu trabalho com calma e com detalhes. Então por que você não começa me contando um pouco sobre o que aconteceu naquela floresta, Luna? E por favor, não esqueça nenhum detalhe, eu quero saber de tudo. O sangue, os gritos. Eu tentei ajudar, todos morreram. Aquilo não era humano. Eu não sei por onde começar. Essa basicamente é a história resumida de Lendas RPG. Se você quer ver ela estendida e com mais detalhes, é só você ir no meu canal, vai em playlists e vai ter lá organizado todos os episódios numerados, tudo bonitinho. A gente tem outros detalhes da história que eu não contei, mas são detalhes menos importantes, porque eu foquei em pegar só os detalhes que focavam em avançar a história para vocês entenderem do que se trata o mundo de Lendas RPG. Me perdoem pelo vídeo ter demorado tanto pra sair, porque bem, foi acontecendo alguns imprevistos, foi acontecendo coisas, mas o vídeo saiu e isso que importa. E eu vou trazer mais vídeos legais como esse, então vai se inscrevendo, vai deixando seu like, porque essa foi a história do meu RPG com os meus amigos. Essa foi a história de Interlink, a história de Lendas RPG. Falou e fui!